Neymar é um dos jogadores mais talentosos que o Brasil já viu, mas também é um dos mais questionados. Muita gente diz que ele se machuca demais, que poderia ter sido maior, que faltou dedicação, mas quase ninguém fala do tanto que o corpo dele sofreu. Neste vídeo, nós vamos analisar todas as ocasiões em que Neymar ficou fora de campo. Cada lesão, cada cirurgia, cada período de recuperação, desde os afastamentos mais curtos até os que mudaram completamente a carreira dele. Vamos ver quantos dias ele ficou fora, quantos jogos perdeu e o impacto real que isso teve. Lesão gravíssima na Copa do Mundo. Em 2014, Neymar era o centro do projeto da seleção brasileira. O Brasil jogava em casa, a pressão era absurda e ele era o principal nome daquele time. Nas quartas de final, contra a Colômbia, uma joelhada por trás, nas costas, fratura na vértebra lombar. Ele sai chorando de campo. Fim de Copa pra ele. E ali a gravidade foi muito maior do que muita gente lembra. Não foi só uma lesão. Anos depois, o próprio Neymar revelou que se o impacto fosse alguns centímetros mais acima, ele poderia ter perdido os movimentos das pernas. Estamos falando de algo que poderia ter encerrado não apenas uma carreira, mas mudado completamente a vida dele. O Brasil não foi eliminado naquele jogo. O Brasil avançou, mas na semifinal, sem Neymar, veio o 7-1 contra a Alemanha. É impossível não se perguntar se com ele em campo teria sido diferente. Talvez sim, talvez não. Mas esse não é o foco aqui. O fato é que o principal jogador do país ficou fora no momento mais decisivo e poucos meses depois, já no Barcelona. Nova lesão. Problema no tornozelo. 33 dias afastado. 8 jogos perdidos. Ainda não parecia um padrão, parecia um episódio isolado, mas olhando hoje, foi o primeiro grande sinal de que o corpo dele começaria a cobrar um preço alto, e o que viria depois seria muito mais pesado. Lesões menores, até 2018. Depois da Copa de 2014 e da lesão no tornozelo no Barcelona, Neymar ainda teve alguns afastamentos menores, nada extremamente grave, mas já eram interrupções. Em 2015, problema muscular. Cerca de 20 dias fora, alguns jogos perdidos pelo Barcelona. Em 2016, nova lesão muscular. Mais alguns dias afastado. Em 2017, já no início da trajetória, no Paris Saint-Germain. Outro problema físico, afastamentos curtos, entre 1 e 4 partidas perdidas em cada episódio. Até 2018, no geral, eram lesões pontuais. Recuperações relativamente rápidas, nada que indicasse uma sequência devastadora. Mas existe um detalhe importante aqui. Neymar sempre foi um jogador extremamente visado, sempre foi o mais caçado em campo. Desde o Santos, passando pelo Barcelona e principalmente no PSG. O estilo de jogo dele provoca contato, provoca falta, provoca entrada dura e pequenas lesões, repetidas, são muitas vezes consequência disso. Até ali, o histórico não era alarmante, mas em 2018, a história muda completamente. 2018. A fratura, a Copa e o rótulo. Em 2018, tudo muda. Neymar estava no Paris Saint-Germain, vivendo grande fase, era o centro do projeto, e era ano de Copa do Mundo. Em fevereiro, contra o Olympique de Marselha, ele sofre uma fissura no 5º metatarso do pé direito. A lesão evolui para fratura, precisa passar por cirurgia, colocação de pino no osso. 91 dias afastado, 18 jogos perdidos. E não era qualquer lesão. O metatarso é base de impulsão, é arranque, é mudança brusca de direção. É exatamente o que define o estilo do Neymar. Ele corre contra o tempo para disputar a Copa. Volta, joga, mas claramente ainda longe da condição ideal. E é justamente ali que nasce um dos rótulos mais pesados da carreira dele, a fama de Cai-Cai. Durante o Mundial, cada falta sofrida virava meme. Cada rolagem no chão virava piada. Mas quase ninguém falava que ele vinha de uma cirurgia recente, que tinha um pino no pé, que estava jogando no limite. A crítica cresceu. A pressão aumentou, e mesmo assim, ele seguiu. Mas o corpo ainda cobraria um preço maior, porque no ano seguinte, o mesmo osso voltaria a quebrar. E aí já não era mais apenas azar, era um alerta. 2019, recorrência e alerta vermelho. Depois da cirurgia, em 2018, o Neymar tenta retomar o ritmo. Mas pequenas lesões musculares começam a aparecer. Afastamentos curtos, alguns jogos perdidos. Nada extremamente grave, mas o corpo já dava sinais. Então, em janeiro de 2019, contra o Strasbourg, acontece de novo. Nova fratura, no mesmo 5º metatarso, no mesmo pé, na mesma região. 86 dias afastado, 20 jogos perdidos. Nova cirurgia, segunda intervenção no mesmo osso em menos de um ano. Isso já não era coincidência, era um alerta. Ele se recupera, volta a jogar, mas poucos meses depois, nova lesão. Ruptura no ligamento do tarso, 64 dias fora. 8 jogos perdidos. Ou seja, em um curto espaço de tempo, foram 3 lesões sérias, 3 interrupções longas, 3 pancadas físicas e mentais. E é aqui que começa a se consolidar a imagem de um jogador que vive machucado. Mas quando você olha a sequência, não parece descuido,
Parece desgaste acumulado. Parece um corpo que já vinha sendo exigido no limite há anos. E o pior, ainda não era o fim da fase difícil. 2020 até 2023. O desgaste que não parava. Depois das fraturas no pé, o Neymar nunca mais teve paz física. Vieram lesões musculares, problemas no adutor, desconfortos na coxa, pequenas rupturas, entorses, afastamentos que variavam entre poucos dias e algumas semanas. Quando parecia que estava ganhando sequência, nova parada. Quando começava a embalar, outro problema físico. O tornozelo virou o ponto frágil, uma entorse mais séria, 15 jogos perdidos, recuperação longa, volta, mais 2 interrupções curtas, 2 jogos fora, depois 18 jogos fora. O corpo já não respondia da mesma forma. Então veio a decisão médica. Cirurgia no tornozelo direito. Não era mais tratamento conservador. Era intervenção para corrigir instabilidade recorrente. Isso mostra uma coisa importante, a tentativa de estabilizar um corpo que já acumulava anos de impacto. Mas mesmo assim, ele voltou, sempre voltou. Só que o pior ainda estava por vir. O contrato milionário e o choque de realidade. Depois da saída do PSG, Neymar assina com o Al Hilal. Contrato milionário, um dos maiores salários do futebol mundial. Chega na Arábia como um rei. Apresentação grandiosa, expectativa absurda, projeto montado ao redor dele. Mas o roteiro toma outro rumo. Pouco tempo depois da chegada, acontece a ruptura do ligamento cruzado anterior. Possivelmente a pior lesão para um jogador. Resultado? Quase não joga. Praticamente uma temporada inteira fora. 340 dias afastado. 48 jogos perdidos. Um contrato gigantesco. E pouquíssimos minutos em campo. A crítica aumenta. Foi só pelo dinheiro. Foi passear. Encerramento de carreira. Mas ninguém escolhe romper o ligamento cruzado. Ninguém escolhe ficar quase um ano em fisioterapia. Ele volta, depois de tudo, volta a atuar pelo Al Hilal, mas ainda sofre mais 2 lesões, mais 11 jogos perdidos. O corpo ainda tentando se readaptar. E é aqui que muita gente começa a questionar. Vale a pena continuar? Ele já é financeiramente resolvido. Poderia simplesmente parar, mas ele não para. E a história ainda tem mais um capítulo. O retorno, novas lesões e a resistência. Depois da passagem pela Arábia, Neymar retorna ao Santos. Volta para casa, volta para onde tudo começou. A expectativa era de recomeço, de reconstrução, mas o corpo ainda não estava totalmente estável. Desde o retorno, foram 5 lesões, 26 jogos afastado no total e mais uma intervenção no joelho esquerdo. Artroscopia para tratar o menisco medial, ou seja, mesmo depois da ruptura do ligamento cruzado, o joelho ainda exigiu novo procedimento. Isso não é simples, não é só recuperação. É um processo contínuo de adaptação física. E aqui entra uma reflexão importante. Quantos jogadores com a vida financeira resolvida, depois de tantas cirurgias, depois de mais de 1000 dias fora ao longo da carreira, simplesmente escolheriam parar? Ele poderia ter parado, mas não parou. E mesmo assim, a cultura brasileira muitas vezes prefere diminuir o que é nosso. A gente julga, cobra. A gente compara com o que poderia ter sido, mas raramente considera o contexto completo. Isso significa que ele não poderia ter se dedicado mais? Talvez pudesse. Será que um preparo físico diferente teria evitado parte das lesões? É possível, mas também é impossível ignorar o quanto ele sempre foi um dos jogadores que mais apanhou em campo. Falta por trás, entrada dura, marcação agressiva. O estilo dele provoca contato, e contato gera impacto. Impacto gera desgaste, e desgaste, uma hora, cobra. Mesmo assim, ele continua jogando, continua tentando, e continua sendo um dos jogadores mais talentosos que o Brasil já produziu. Ao longo da carreira, foram mais de 1000 dias afastado. Cirurgias no pé, no tornozelo, no joelho, fraturas repetidas, ligamento cruzado, menisco. Neymar sempre honrou a camisa do Brasil, sempre assumiu responsabilidade, sempre chamou o jogo. Errou? Claro que errou. Poderia ter feito escolhas diferentes? Talvez, mas dizer que faltou comprometimento ignorando tudo isso. No mínimo, simplificar demais a história. E a próxima Copa do Mundo pode ser a última dele. E na minha opinião, ele merece estar lá. Mesmo que seja no banco. Mesmo que seja como liderança. Mesmo que seja para entrar e decidir um jogo. Talento como o dele não se joga fora. Agora eu quero saber de você. Esqueci de alguma lesão importante? Deixa aqui nos comentários. Você acha que ele merece estar na próxima Copa? Ou acha que o ciclo acabou? Vamos debater. Mas com contexto, com respeito e com fatos. Se esse vídeo te fez enxergar a história por outro ângulo, deixa o like. E se inscreve no canal, porque aqui a gente analisa futebol de verdade, sem narrativa pronta, só com profundidade. Nos vemos no próximo vídeo.